Senhor, irmãos. Amém? Como que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Vamos nesse momento dobrar os joelhos. Amém? Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, nós estamos mais uma tarde na tua casa, e eu quero pedir, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, venha fazer um milagre na vida desta pessoa. Tu sabes, Senhor, como está a situação de cada filho nesta tarde. Eu acredito, Senhor, que esta tarde é uma tarde aonde o Senhor vai tirar pessoas da prisão espiritual. Senhor Deus, como aconteceu, Senhor, com Paulo e Silas, eles foram, Senhor, presos. E a prisão não foi uma prisão espiritual, foi uma prisão aonde eles estiveram numa grande aflição, uma grande tribulação, porque eles foram presos injustamente, mas eles não deixaram de louvar, de orar, de clamar a Ti. Eu creio, Senhor, que há muitas pessoas nesta terra que foram presas por causa da injustiça. E nesta tarde eu quero pedir por todos os presidiários, por aqueles que estão na prisão, porque foi injustiça. Senhor Deus, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és forte. Eu quero apresentar, Senhor, a situação desta família. Eu quero apresentar, Senhor, a situação desta casa. Eu apresento, Senhor, a vida sentimental de cada pessoa que aqui está. Eu apresento a vida conjugal de cada pessoa. Eu apresento a vida financeira de cada pessoa que está nesta tarde. Senhor Deus, abre a porta, Senhor, de emprego a esta pessoa, Senhor. Abre uma porta, Senhor, no Pai, que ela venha se alegrar, Pai. Abre uma porta, Senhor, que ela venha ver que realmente foi o Senhor que abriu essa porta. Que a porta do Senhor abre, homem não fecha. E eu creio, Senhor, que essa porta já está aberta nesta tarde. Eu quero apresentar, Senhor, todos os teus obreiros. Eu quero apresentar, Senhor, todos os membros desse ministério. Senhor Deus, as pessoas que estão nos visitando também, Pai. Alcança, Senhor, Pai. Alcança também, Senhor, as pessoas que têm ajudado, Senhor, os nossos mantenedores, os dizimistas, Senhor, os ofertantes. Senhor Deus, honra essas pessoas. Tu és o dono do ouro e o dono da prata. E eu creio, Senhor, nós estamos se aproximando dos 30 dias de oração, Pai, também da meia-noite à 1h. E tem sido, Senhor, uma vez. Senhor Deus, todos que participaram, todos que ainda vão participar,
eles possam ver o milagre acontecendo na vida deles, na casa deles, na história deles. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar também, Senhor, Pai, o culto de quarta-feira, o culto de sexta-feira e o culto de domingo. E esses cultos possam ser cultos aonde o Senhor possa impactar vidas, como o Senhor já tem impactado. Pai, em nome de Jesus, eu apresento este pai dessa cidade. Tu conheces, Senhor, Pai, este pai dessa cidade. Eu apresento também, Senhor, o Brasil, para os quatro cantos dessa terra. Pai, em nome de Jesus, nos livra, nos protege e nos dê, Senhor, escapar da cilada, das armadilhas, ó Pai do inimigo. E que nesta tarde o teu nome possa ser agradecido e glorificado desde agora e para sempre. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Abra comigo no livro de Salmos, capítulo 91. Livro de Salmos, capítulo 91. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Salmo 91. Quantos acharam? Amém? A segurança daquele que se acolhe em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Diga bem alto: descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Diga bem alto: nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Diga bem alto: perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, e a sua verdade será o teu escudo e broquel. Diga bem alto: broquel. E não terás medo do terror de noite, e nem da seta que voa de dia. Diga bem alto: seta que voa de dia. Versículo 6. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Diga bem alto: assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Diga bem alto: 1000 cairá do meu lado, 10.000 à minha direita. Versículo 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Diga bem alto: a recompensa virá em nome de Jesus. Versículo 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, e no Altíssimo fizeste a tua habitação. Diga bem alto: refúgio. Versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Diga bem alto: nenhum mal chegará à minha tenda. Versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Diga bem alto: os anjos do Senhor vai guardar a minha vida. Versículo 12. Eles sustentarão as suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Diga bem alto: sustentará o Senhor. Versículo 13. Pisarás o leão e a cobra, calçarás os pés do filho do leão e a serpente. Diga bem alto: Senhor, me deu autoridade para pisar em serpentes
Versículo 14: porquanto tão encarecidamente me amou, também me livrarei como ele que repetiu algo, porque conheceu o meu nome. Diga bem alto: Senhor, me livra e me coloca em lugar de estar. Versículo 15: ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, e dela o retirarei e glorificarei. Diga bem alto: o Senhor responde a minha oração, o meu clamor e a minha petição, e me tira da angústia. Versículo 16: farto-me como luz de dias e mostrarei a minha salvação. Diga bem alto: o Senhor é o que me salva de todo mal. Amém? Vem esconder em suas asas.
E o seu também, né? Amém? Deus está escrevendo uma história nesta tarde. Quantos acreditam nisso? Deus está escrevendo uma nova história nesta tarde. Diga bem alto: está sendo ligado na terra, está sendo ligado no céu. Poder se sentar. Você vai dizer 3 vezes: eu acredito, eu acredito, eu acredito, em nome de Jesus. Vamos lá. Eu acredito, eu acredito, eu acredito, em nome de Jesus. Diga bem alto: poder da palavra. A minha palavra tem poder. Vocês estão felizes de estar na casa de Deus? Existem 3 tipos de dimensões do homem: homem natural, homem carnal e homem espiritual. Quando digo homem, está ligado ao homem e à mulher. Amém? Homem significa também a humanidade. Deus, Ele vai fazer daquele que é natural, daquele que é carnal, ser espiritual. Nós estamos caminhando para isso. Amém? Hoje vai fazer 30 dias, né? 30 dias que nós estamos em campanha da meia-noite à 1, e tem sido uma bênção, tem sido tremendo. E esta campanha que é feita aqui na igreja é para que realmente seja uma igreja diferente. Uma igreja diferente. Uma igreja realmente espiritual. Nós precisamos de uma igreja espiritual. Porque se não for uma igreja espiritual, infelizmente, nós não vamos vencer as batalhas, as guerras, as lutas aí fora. Então, é preciso que você saiba que é importante realmente esse empenho, essa dedicação, esse esforço. Por quê? Porque Deus, Ele quer levar você para uma dimensão maravilhosa, que é a dimensão espiritual. Diga bem alto: em nome de Jesus, eu vou me tornar uma pessoa espiritual, ou mais espiritual. Eu faço uma pergunta nesta noite: quem aqui fala em línguas estranhas? Levanta a mão. Quem não fala, levanta a mão. Quem não fala em línguas estranhas? Amém. Abra comigo livro de Atos, capítulo 16, de versículo 16 em diante. Livro de Atos, capítulo 16, de versículo 16 em diante. O tema é a cura de uma serva com espírito de adivinhação. A cura de uma serva com espírito
de adivinhação. Livro de Atos, capítulo 16, de versículo 16 em diante. Quem achou, diga glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber sem praticar, visto que somos romanos. Paulo e Silas aprisionados, e a multidão se levantou unida contra eles, e os seus magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Ele segurou os pés do trono, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Diga bem alto: foram soltas as prisões de todos. Diga bem alto: Deus, nesta tarde, está trabalhando na prisão espiritual. Mais uma vez, Deus, nesta tarde, está trabalhando na prisão espiritual. Versículo 27. Conversão do carcereiro. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. E cuidando que os presos já tinham fugido, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo-luz, saltou o templo, e todo o trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: creio no Senhor Jesus Cristo, e será salvo e glória. Versículo 32. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo,
e levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já tinha, os magistrados mandaram quadrinheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo, e essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram à prisão. E agora, encobertamente, nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmo e tiram-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras. E eles beberam vinho que eram romanos. E vindo-lhes dirigiam súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Amém? É uma história bastante conhecida. Você já ouviu muitas e muitas vezes. Mas eu acredito que nesta tarde há algo que Deus Ele quer tratar conosco. Algo que Deus Ele está nos dando hoje um livramento, porque Ele está nos tirando nessa tarde de uma prisão espiritual. E todos que estão aqui têm uma prisão. Todos que estão aqui, existe algo ou visível ou escondido, mas existe. Por quê? Porque ninguém que está aqui é perfeito, muito menos o pastor. Mas eu acredito que nesta tarde existe uma prisão espiritual que está acontecendo na tua vida e você está saindo dela. É interessante que Paulo e Silas, ele desmascarou uma mulher que estava fazendo adivinhações. E sabemos que o espírito da adivinhação não é o Espírito Santo de Deus. O espírito da adivinhação é o próprio diabo que usa a pessoa para falar o que ela precisa muitas vezes ouvir. E eu quero deixar bem claro para vocês esta tarde: quando existe uma situação onde você vai e Deus está falando com você, e você é cobrado pela consulta, você pode ficar muito esperto, porque Deus não está no negócio. E muitas vezes você vai ouvir coisas. Quem tem experiência, quem já passou por isso, sabe do que eu estou falando. Muitas vezes você vai ouvir coisas que realmente vai mexer com você. Isso não só existe aí fora, existe também dentro da igreja. Por isso que a Bíblia diz que existe o joio e o trigo. Por isso que a Bíblia diz que existe o vaso de honra e o vaso de desonra.
isso que a Bíblia diz que estaria no meio de nós lobos disfarçados de ovelha. Então, tudo isso que eu estou dizendo é algo que nós temos que estar atentos, esperto. Amém. Quantos estão entendendo? Porque existe quem está bem intencionado e quem não está bem intencionado. É difícil entender a mente, muitas vezes, do ser humano. É difícil muitas vezes entender o que se passa na mente de uma pessoa. E eu quero dizer para você, nesta tarde, pode acontecer que uma pessoa está falando muitas vezes de Deus e daqui a pouco está sendo usado por Satanás. Pode acontecer. E tem acontecido. Então, o que aconteceu? Essa jovem e as pessoas que estavam junto com ela, e eram pessoas que ganhavam nas costas dela, apoiavam um espírito de admiração. Por quê? Porque o negócio, o negócio dá muito dinheiro. E esse negócio é um negócio que muitos têm entrado, muitos têm ouvido. Pessoas com espírito de adivinhação. E nessa tarde, Deus está te avisando. Espírito Santo de Deus é o Consolador. Muitos estão dizendo que o Espiritismo tem um Consolador. Existe um Consolador. Você sabia que existe espiritismo dependente? Pastor, mas você está falando de religião. Eu estou falando algo que Paulo e Silas também falaram. Paulo e Silas desmascarou o espírito de admiração. E o espírito de admiração tem que ser declarado assim, não tem que ser assim. O espírito de adivinhação é o espírito também que mexe com os mortos. E a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7: o povo da terra
negromancia, cartomancia. Deus não está no negócio. Deus não está no negócio. Pastor, mas eu não vim para ouvir isso aqui. A Bíblia diz que mais vale uma alma do que o mundo. Mais vale uma alma do que o mundo. Então, ó, porque Paulo e Silas, eles foram para libertar essa mulher que estava com espírito de adivinhação, porque mais vale uma alma do que o mundo inteiro. E eu acredito que esta mulher, ela mudou de vida. Porque quando o espírito da adivinhação sai, quando acontece a libertação, entra o poder de Deus. Como vocês estão entendendo isso? A Bíblia diz no livro de Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Por isso Deus não quer que você continue sendo natural. Por isso que Deus não quer que você continue sendo carnal, mas Ele quer que você seja espiritual. Porque se você for espiritual, você vai dar os problemas, as lutas, as batalhas, e vai lembrar que existe um Deus, o céu, que está te vendo e está contigo, e não há o que temer. Não há o que temer. Mas tem que se apegar com Deus. O que eu estou dizendo aqui, que o negócio que Deus quer com você é algo por inteiro, não é pela metade. Não é pela metade. Deus não quer que você fique na posição de longe. Ele quer que você fique perto, próximo a Ele. E para que isso venha acontecer, é preciso tirar algumas coisas da tua casa que está te prejudicando. Existem coisas que precisam ser tiradas. Mas não tem nada a ver. Tem a ver sim. O diabo tem entrado por causa desse DVD. O diabo tem entrado por causa dessa revista. O diabo tem entrado por causa desse livro. Então jogue fora. Jogue fora. Você sabia que tem muitas pessoas usando o nome de Deus? Como aconteceu também uma situação onde estava Paulo, no livro de Atos, capítulo 19, onde fala que Paulo estava sendo usado para fazer milagres através das suas mãos. E houve um grupo de pessoas que estavam usando o nome de Jesus, mas não tinha aliança com Ele. Não tinha compromisso com Ele. E o que aconteceu? Eles tentaram
Declara de orientadas. E não consegui. Sabe por quê? Porque para expulsar demônio é preciso consagração, jejum, intimidade com Deus, porque senão o diabo brinca. E o que aconteceu, pastor? O demônio disse assim: olha, Paulo, eu conheço, mas você não conhece não. Eu não conheço você não. Vocês estão entendendo? Não brinque com o adversário se você não estiver preparado. Eu não consigo entender uma pessoa que tem uma missão de orar por uma pessoa que não se consagra. Quantos não estão em cima do povo pregando somente teologia? Teologia é bom? É. Mas oração é melhor, viu? Então Paulo era conhecido, porque Paulo tinha autoridade no nome do Senhor. Não é porque Paulo era melhor, não. Era porque Paulo tinha compromisso com Deus e não com o homem. Tem pessoas que têm compromisso com o homem e não têm compromisso com Deus. O compromisso é com Deus. O compromisso é com Deus. Porque quando você precisar da pessoa, a pessoa não vai estar sempre para te ajudar. A pessoa não pode estar sempre aonde você está. Então você tem que aprender a caminhar com a sua própria perna. E você tem que ter opinião. Você tem que preparar a sua opinião. Você tem que ter opinião. Você tem que analisar. Você tem que refletir. Você tem que pensar naquilo que tem vindo até você. Você está entendendo? Vamos lá, porque o negócio é bom. Vamos lá, porque o fulano vai vir de tal lugar e ele fala até o número do RG. Toma cuidado. Toma cuidado. Porque eu acredito que Deus não trabalha com um soberbo nem arrogante. Deus não trabalha com mercenário, não, meu irmão. Isso que eu estou dizendo vem do trono de Deus. Deus não trabalha com aproveitadores. Deus não trabalha com pilantras. Deus trabalha com pessoas que têm caráter, que é honesto, é transparente, é sincero. Aleluia! E pode ter certeza que são poucos. São poucos. Eu fui num lugar hoje e uma pessoa disse para mim: você conhece tal pessoa?
Conheço de vista. Não posso dizer nada a respeito dela. Não, porque falou que te conhece. Ah, ela me conhece? E o que aconteceu? Falou que era pastor. Era pastor? Não sabia, não sei. Porque quando eu conheci ela, eu creio. Porque o que aconteceu? Me enganou. Aí eu falei, o que aconteceu? Tirou o dinheiro de mim. E eu falei assim para ela, fica tranquilo, eu conheço o pastor, o presidente da igreja. Eu vou falar com ele e vou falar que ele está usando o nome da igreja, está fazendo isso. Aí eu disse para ela, se existe pastor ladrão, existe pastor também bom. Se existe padre safado, existe também pastor safado. Quantos estão entendendo isso? Você pode não ser perfeito, porque não existe ninguém perfeito. Quando eu comecei aqui, a pregação foi: não queira achar perfeição nesse ministério, não. Não queira achar perfeição na vida do pastor. Está longe de mim. Mas uma coisa eu tenho: caráter e vergonha na cara. Isso eu tenho. Agora o que está acontecendo? Pessoas estão falando de Deus, estão envergonhando o nome de Deus, porque está enganando as pessoas. Até teatro, no público, eu fico doido com isso. E é preciso vocês abrirem os olhos. Porque um dia eu estava num lugar, e a Adriana estava do meu lado, e eu não estava conseguindo enxergar aonde eu estava. E ela disse: você não está vendo o que está acontecendo lá na frente? Enxerga, por favor, Gustavo. Eu estava sabendo. E aí eu fui entender aquilo que ela falou. Por isso você tem que ouvir o homem. Eu quero elogiar as mulheres aqui, porque a mulher ela tem visão. A mulher tem visão. Mulher tem visão. O homem, muitas vezes, não vê o que a mulher tem. Sabia disso? Por isso que a maioria das mulheres sofre. A mulher corta o cabelo, ela faz a sobrancelha. Eu falo por mim. Às vezes eu não vi que a mulher cortou o cabelo, que ela fez a sobrancelha. Porque isso não é homem. Se o homem cortar o cabelo, a mulher já: nossa, você cortou o cabelo? Se o homem emagrecer, a mulher já fala: você emagreceu? Isso é da mulher. Então a mulher tem visão. Mas a mulher não pode estar na frente do homem. Esse negócio da mulher estar na frente do homem está errado. A mulher tem que estar lá, não na frente.
O negócio está estranho, esquisito, porque o próprio homem, que é frouxo, deixou a mulher tomar posse daquilo que ele tem que tomar. Por isso que hoje muitas mulheres sofrem, porque não existe homem filho. Não estou dizendo todos os homens, que existe homem. É interessante que a Bíblia fala que todo mundo acha que o pastor também. Acho que o pastor é bonzinho. Ela fala assim: você não conhece ele. Ela fala: tá, para as irmãs, você não conhece ele. Mas o que eu estou dizendo nessa palavra? E cada um tem que estar no seu papel. Mulher, para que Deus te chamou? Varão, para que Deus te chamou? Eu pergunto para vocês. Você tem feito a tua parte? Sim ou não? Você quer chegar onde você quer que você deseja no teu coração? É preciso de domínio próprio. É preciso de equilíbrio. É preciso respirar fundo. Eu sei que a tua vida é corrida. Eu sei que a tua vida não é fácil. Mas adianta ficar nervosa, irritada, preocupada? Vai adiantar? Eu estou dizendo por experiência própria. Eu percebo quando eu estou agitado, ansioso, eu quero resolver a situação logo, eu quero sair daquela situação. Eu sinto o quê? Eita, dor no peito. Essa dor no peito é por causa do desespero, da preocupação, da ansiedade. E Deus está falando com você nesta tarde. Respire fundo e descanse, porque tudo vai acontecer no tempo certo. E Deus está no controle dessa situação. Deus está no controle dessa situação. Se você não está trabalhando agora, fique tranquilo, porque Deus vai preparar uma grande porta para você. E tem pessoas que estão dispostas em te ajudar. Estão dispostos em te ajudar. Não vai ficar desamparado. E já existe a decisão dentro de você. Se já existe a certeza dentro de você, o que você está esperando? Eu ouvi uma pergunta ontem. Uma pessoa que estava aconselhando. Ela perguntou para mim: pastor, será que eu posso convidar o meu ex-marido para participar do aniversário do meu filho? Eu disse a ela: o que você sente dentro de você?
Você tem dúvida dentro de você? Você tem medo dentro de você? Você tem segurança dentro de você? Ou você tem segurança? Ou você tem paz e tranquilidade? Ainda não sei. Quando vai ser o aniversário? Daqui 2 semanas. Então daqui 2 semanas, como a mulher do jeito do céu, você vai sentir se você deve convidar ou não. Sabe por quê? Porque eu não posso decidir nada por ela. Ela tem que decidir, porque ela quer a vida dela. Entende isso? Você consegue entender isso? Que tem situações dentro de você mal resolvido, que ninguém vai resolver para você, a não ser você mesmo, através do poder de Deus. Porque aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Não quer encontrar facilidade, não quer encontrar algo artificial, superficial que não existe. É você que tem isso. É você que tem isso. Senta e conversa. E fala tudo que está dentro de você. Abre o jogo. Se você está no meio do jogo, sai do jogo. Abre o jogo. Eu errei. Você me perdoou. Pessoas inteligentes são pessoas que não escondem nada, não escondem nada. Existe a bênção minha, a bênção minha, a bênção minha. Abaixo, a bênção minha. Quem está debaixo da bênção? Ou debaixo da maldição? Escolha. Escolha. Porque debaixo da bênção pode ficar. Profeta de casa não tem honra, mas não tem feito a minha parte. Você tem feito a tua parte? Eu tenho certeza que tem feito a minha, porque senão estaria ensinando a palavra aqui. Se você está com a pessoa, liga para ela. E não adianta. Exemplo, esse casal bonito aqui, ó. A dor da mulher é a dor do homem. A dor do homem é a dor da mulher. Exemplo, a irmã Rosinéia e o irmão José. Se a irmã Rosinéia ela desejar mal o irmão José, ela vai sentir. Vocês acreditam nisso? É sério negócio.
quando tem as biquinhas. Quem que nunca brigou? Eu nunca briguei, mentira. Não existe casal perfeito. E muitas vezes sim, vem a raiva, vem o ódio, sim, vem o ciúme, sim, vem a inveja, sim. Porque você é ser humano. Você é ser humano. Você sente sim. Mas o importante é que você jogue tudo na água do lixo. Porque quando você vai para o espelho da palavra, acontece uma grande lavagem na sua mente, no seu coração, na sua alma. Você começa a ver a vida diferente. Quando você recorre à palavra, você não tem uma oração de feiticeiro. Tem muita oração dentro da igreja, oração de feiticeiro. Mata irmão! Mata irmão! Eu estou dizendo que eu já ouvi. Eu já estive no meio, no meio de pessoas, eu orando, daqui a pouco eu vou, Jesus. Existe isso. Por isso que eu estou dizendo, a igreja, ela precisa de muita mudança. E por mais que a igreja quer se unir, parece que é difícil. Hoje em dia é difícil. Você não pode mais, parece, se unir, porque dá problema. Então é melhor você firmar o pé no lugar, receber a visão daquilo que está passando e firmar a escada. Porque não tem como, não tem jeito. Para lá e para cá, para lá e para cá. A cabeça vem uma grande confusão. Amém. Quantos estão entendendo? Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você sente que Deus te chamou? Quem sente que Deus chamou? Então, se Ele chamou você, você tem que entender que Ele tem o melhor para você, tem o melhor para a sua casa, para a sua família. Você acha que Ele não quer te honrar no trabalho? Você acha que Ele não quer te honrar no trabalho? Você acha que Ele não quer te colocar no lugar onde você vai poder trabalhar e ter horário para servir a Deus também? Peça para o Senhor. Peça para o Senhor que Ele realiza o desejo do teu coração. Mas peça com fé. Peça com fé, peça determinando da maneira como você quer, porque Ele vai realizar.
Ele vai realizar. Eu tenho certeza disso. Mas peça com fé. Depende que Ele vai realizar. Quantos acreditam nisso? Você recebe essa palavra? Amém. Depois você vai dar testemunho. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A preocupação muitas vezes nossa é a oposição. A nossa preocupação é o que estão pensando de nós. E a maioria das pessoas que nos apontam, que nos critica, que nos julga, são pessoas que querem estar no nosso lugar. Coloca isso. A tua mente e o teu coração, a tua alma. Não fique dando ouvido para pessoas derrotadas. Não dê ouvido a pessoas derrotadas. Pessoas que querem trazer coisas negativas para você. Pessoas que te põem para baixo. Não dê ouvido a essas pessoas, porque elas queriam estar no teu lugar. Você não entendeu isso ainda? Elas queriam ser como você. Mas elas nunca vão conseguir. Sabe por quê? Porque são pessoas maldosas. As pessoas maldosas não têm espaço. As pessoas manipuladoras não têm espaço. Pode até começar, mas para, por quê? Porque senão acontece algo de sinceridade com o Senhor, não vai para frente. E tem muitas coisas no Brasil e no mundo que não vai para frente por causa da manipulação, por causa da maldade, por causa da injustiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu fui fazer uma visita esses dias, e a hora que eu terminei de orar para os dois irmãos, era uma mulher e um homem. Eu estava indo embora e colocou a mão em mim e disse assim: Senhor, livra o teu filho de bala. Amém, Senhor Jesus. Livra o teu filho, amém. Porque está aqui na frente não é brincadeira. E está falando, batendo contra a injustiça, não é brincadeira. Mas imaginou? Deu combate ao bom combate. Eu levei a fé até o fim. E é isso. Eu sei que para mim a carne não significa nada. O que significa é o meu espírito, a minha alma para onde vai. Amém? Como se ele tivesse batido assim em mim: olha, você é corajoso, hein? Não é que eu sou corajoso, eu não sou corajoso, mas o Espírito que habita em mim, ele faz me ter coragem, ousadia. O Espírito que habita em mim, ele me dá autoridade, e essa autoridade é algo que tem que acontecer na tua vida também. Amém? Existem 3 tipos de dimensão de homem dentro da igreja. Quando fala homem, fala em geral: natural, carnal e espiritual. Deus te chama para ser espiritual. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Vamos se colocar. Dá para cantar. Levanta as suas mãos e fecha os olhos. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento o irmão com a paz do Senhor.